Oi gente, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ler os lançamentos mais aguardados aí de abril. Tô começando esse vídeo um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas a culpa não é minha. Pra esse mês de abril, gente, eu mapeei 3 lançamentos que eu tava muito afim de ler. 2 romances e uma fantasia. Um desses livros eu comprei na pré-venda, porém ele nunca chegou na minha casa por culpa da Amazon. Esses 3 livros que eu tava mapeando, eles foram lançados ali no dia 7. No dia 6 ou no dia 7? Eu tenho quase certeza que é dia 7. E um deles, como eu falei, eu comprei na pré-venda e eu tava muito afim, era o que eu mais queria ler, o que eu mais quero. Comprei na pré-venda, porém aconteceu alguma coisa ali no percurso até a minha casa que esse livro foi extraviado e nunca chegou. Porém, quando você compra assim e tem algum problema na entrega, você precisa esperar a data limite de entrega da Amazon para você solicitar o reembolso, solicitar um novo livro. Então, acabou demorando muito mais do que eu gostaria. Porém, esse livro chegou hoje. Então a gente vai começar o nosso vloguinho de lendo lançamentos aí do mês. Antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, me seguir nas minhas outras redes sociais que estão sempre na descrição, vamos ser amigos por lá também. Me segue no Scoop, onde as minhas leituras também estão sempre atualizadas, a gente pode conversar sobre livros por lá também. Finalmente chegou hoje, na terça-feira, dia 14, e vamos abrir. Não vai vir com nenhum brinde, porque, se eu não me engano, quando eu comprei a segunda vez, não tinha nenhum tipo de brinde. Mas estou empolgada, estou ansiosa para fazer essa leitura porque acho que eu vou gostar. Vamos lá, gente. Essa é uma autora que eu só tive experiências positivas até agora e lançou esse ano aqui no Brasil Nosso Final Feliz. Esse livro é da Ashley Paulson, uma autora que eu já li 2 livros dela. Inclusive, no ano passado, eu li 7 Anos Entre Nós e foi uma das minhas melhores leituras de 2025. Por isso que estou com expectativas para ler esse daqui, por isso que eu estava tão empolgada. Comprei ele na pré-venda e finalmente chegou hoje, depois de muito tempo, depois de muita luta, está em minhas mãos. Eu vou deixar passando aqui, gente, a capinha lá de fora, porque ele veio com um nome diferente, eu acho, e a capinha também é diferente. Então vou deixar passando aqui a capinha gringa, mas aqui no Brasil ele está sendo publicado pela Arqueiro, que publicou inclusive o livro que eu li no ano passado, mas tem outro livro da Ashley que foi publicado pela Intrínseca também. Então eu não sei se ela tem mais casas editoriais aqui no Brasil. E ele vai ser a primeira leitura do nosso vloguinho de lançamentos aí desse mês de abril. Estou empolgada. Ele foi lançado lá fora, gente, em 2024 e chegou agora em 2026. Então já tem um tempinho que ele lançou. Assim, estou com expectativas, pois gostei do último livro que li da autora, mas eu já vi algumas resenhas gringas que não curtiram tanto assim. Então, eu tô tentando não ir com muitas expectativas. Bom, vou começar a ler ele hoje, acredito, e vou compartilhando tudo com vocês, as minhas opiniões, com o que eu tô achando, um pouco da história. A história a gente conversa depois que eu andar um pouquinho, e aí eu acho que eu consigo falar melhor sobre enredo e tudo mais. Beleza? Essa será a nossa primeira leitura e a gente vai conversando.
Hoje eu me dei conta que faz uns dias que eu comecei esse vlog e desde então eu não atualizei ele, não conversei com vocês em nenhum momento. Então vamos fazer isso agora. Hoje é véspera de feriado e a gente tá aproveitando desde sábado esse feriado prolongado. Estamos descansando, lendo, assistimos o último episódio de The Pitt, também assistimos Perdido em Marte e já vou aproveitar e fazer um gancho. Estamos aqui em casa com hiperfoco em ficção científica, desde que assistimos Os Devoradores de Estrelas na outra semana e eu me dei conta que eu nunca tinha assistido Perdido em Marte e é do mesmo autor de Devoradores de Estrelas, então a gente aproveitou esse feriado, esse final de semana assistimos, muito legal, mas eu acho que Devoradores de Estrelas é mais especial, assim, porque ele toca num ponto muito sensível, eu acho, mas muito bom, assistimos, agora a gente começou série, então a gente tá realmente descansando, li bastante nesses últimos dias. Hoje a gente foi na praia, consumir sorvete, e a gente tem feito coisas bem gostosas assim pra relaxar. Meu cabelo, gente, ele tá me irritando um pouco porque eu lavei ele e deitei com ele molhado. Só que eu preciso conversar com vocês porque eu avancei muito na minha leitura e se eu deixar mais pra frente eu já vou ter terminado o livro. Então, ele tá me irritando, mas vamos fingir que ele não tá tão ruim quanto eu acho que ele tá. Bom, como eu disse, avancei bastante na leitura de Nosso Final Feliz, da Ashley Poston. Só que assim, demorou um tempo pra começar efetivamente esse livro, porque eu estava lendo e estou lendo Quicksilver. E na minha cabeça eu ia conseguir ler os dois livros ao mesmo tempo. Então eu ia fazer essas duas leituras ao mesmo tempo e ia dar tudo certo. Não deu. Porque eu comecei a confundir as coisas, são coisas bem diferentes. Mas como tem muitos personagens aqui, o outro livro, no Quicksilver, também é uma fantasia e tem, enfim, diversas coisas novas e tudo mais, minha mente começou a dar um tilt, não ia, sabe? Então parei de ler Quicksilver por enquanto e estou lendo agora só esse livro aqui. E funcionou melhor dessa maneira, eu evolui bem mais nessa leitura aqui, quando eu só foquei nele. Nosso Final Feliz, gente, vai contar a história da Elsie. Ela é uma professora e ela gosta muito de ler. Os livros são uma parte importantíssima da vida dela. Eles são um refúgio. Eu acho que a Elsie, ela é a representação de muitos leitores, muitos de nós, sabe? Então isso é muito legal. Ela tá indo passar uns dias de férias numa cabana. Ela só quer ir pra esse lugar, fica mais remotamente, com um monte de livro e passar o máximo de tempo que ela conseguir enfurnada nesse chalé, lendo até não poder mais. Porque ela também passa por alguns momentos difíceis e como os livros são um refúgio, ela acredita que esse momento vai fazer muito bem pra ela. Porém, nessa viagem de carro que ela está fazendo sozinha, porque era pra ela ir com os amigos, mas não vai rolar e ela vai sozinha, ela vai acabar parando numa cidadezinha pequena, numa cidadezinha muito pitoresca. E ela vai parar lá do nada, assim, no meio de uma chuva, ela vai meio que se perder e parar nessa cidadezinha. E, gente, de início, quando ela entrar nessa cidade, ela vai quase atropelar um cara muito cinza, muito fechado. E ela vai precisar ficar um tempo nessa cidade porque o carro dela estragou e ela precisa se refugiar e, enfim, até o carro ficar pronto vai demorar. E ela vai ficar hospedada aonde, gente? Na livraria desse cara ranzinza, porque ele é o dono de uma livraria e ele tem um espaço lá que ela pode ficar enquanto o carro dela tá nesse reparo. E ela vai perceber que, na verdade, essa não é uma cidadezinha qualquer. Essa é a cidadezinha fictícia da série de livros que ela mais gosta. Então, ela foi parar nesse mundo, é como se ela entrasse no mundo da série que ela mais gosta, nessa cidadezinha. Lá tem todos os personagens, lá tem toda a ambientação que ela já está acostumada, porque é a série favorita dela, da autora favorita dela. Então, ela vai, enfim, conhecer esses personagens, vai descobrir mais sobre a cidade, enquanto ela tá esperando pra sair dessa cidade também. E nem preciso dizer que ela vai acabar se envolvendo com esse dono da livraria, que é um cara ranzinza, que é um cara que não gosta dela, e ele é a única pessoa que sabe o que tá acontecendo ali, que aquilo ali não é uma cidade qualquer, que é uma cidade que é fictícia e é de um mundo literário. E a gente acompanha ela aí nesses dias, nessa cidade. É um livro, gente, sobre livros de romance, é um livro sobre finais felizes e o que acontece depois do final feliz, eu acho que principalmente isso. Ele é um livro legal, mas ele não me arrematou, assim, sabe? Não me deixou viciada e... Na verdade, eu tô bem envolvida na história, mas eu não me apeguei tanto assim a ela, sabe? Eu tô tipo assim, beleza, eu só quero saber como que você foi parar aí e como que você vai sair daí. É só isso. Talvez o problema esteja em mim, porque acho que em livros daqui a gente não pode racionalizar tanto, sabe? O ponto central não é como ela chegou e nem como ela vai sair. O ponto central são todos os momentos que ela vai viver ali. Isso eu entendi. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo me apegar. Mesmo tendo ciência de tudo isso, eu
enfim, não me apeguei tanto como os outros livros que eu já li dela. A personagem também, eu acho ela uma personagem meio controversa, pelo menos na experiência que eu estou tendo. E que ao mesmo tempo que ela é muito legal, ela traz reflexões bacanas, ela também, não sei, ela dá umas pisadas na bola, assim, tão desnecessária. Claro que é um romance, e quando a gente tá falando de romance, a gente tem coisas muito bregas. Bregas não no sentido ruim da palavra, tá? Mas a gente sabe que tem. Só que eu não consigo achar divertido. Eu não consigo. Será que uma parte de mim morreu, essa parte de romance? Talvez. Mas, por exemplo, tem uma parte, gente, que ela tá saindo da livraria pela janela só porque ela não quer encarar ele, o dono da livraria, que é, né, o cara ruimzinho. Só porque ela não quer encarar ele, ela tá saindo pela janela. Eu fico tipo, amiga, realmente você precisa sair pela janela, passar tudo isso que você tá passando, essa vergonha que você tá passando, só porque você não quer encarar ele e você não quer conversar sobre as coisas, sabe? Tanto, gente, que nós estamos na página 254 e ela, falta isso aqui pra terminar o livro, e ela ainda não teve uma conversa que explicasse tudo que tá acontecendo. Ela tem conversas legais com ele, eu sinto que eles se aproximaram bastante, que ela conseguiu ver essa outra faceta dele, mas também, sabe, não tem tanta profundidade. Ela ficou o tempo todo vagando nessa cidade. Aí ela vai na loja de não sei o que, na loja de doce, aí ela vai no café, aí no café ela já conseguiu se estressar com uma das personagens, aí ela já também meteu o bedelho na vida da outra pessoa. Eu entendi todas essas escolhas, mas ao mesmo tempo eu não consegui gostar tanto. Eu tô prevendo que vai ser um livro 3 estrelas, gente. Acho que é um livro mediano, não é um livro ruim, mas também não é o melhor romance que eu já li. Outra coisa que me incomoda aqui é que como ela tá vivendo dentro de uma história, gente, tem os personagens da vida dela e tem os personagens da história. E eu já tava me perdendo, porque é muita gente. Quem que é Ruby? Quem que é a Julie? A Julie é a do livro ou é a da vida dela? Tanto que agora eu entendi sobre os personagens da cidadezinha e já me esqueci quem são o clube do livro dela. Porque é muita gente. E eu acho que é uma história que faz sentido pra quem já leu o livro que ela está vivendo ali na cidadezinha, sabe? Se você não leu, você não entende a profundidade, enfim, e todas as relações. Mas como eu falei, é um livro sobre livros de romance, sobre finais felizes. Ele é bom, mas só. Por enquanto é só isso. Faltam menos de 100 páginas para terminar essa leitura e eu queria ver se fazia ainda hoje ou no máximo amanhã no feriado para finalizar logo esse livro. Enfim, porque fiquei triste de não ser uma experiência tão positiva quanto eu achei que seria, sabe? Mas é isso. Bom, sobre essa leitura por enquanto é isso. Eu vou lendo. Talvez eu volte aqui só quando finalizar ele, provavelmente. Porque a gente começou uma série nova na Disney que se chama O Dia do Chacal. Eu acho que é assim. Deixar a capinha aparecendo aqui da série. E estamos completamente viciados nessa série. E a gente tá, acho que na metade, porque a gente assistiu. A gente começou ontem e ontem mesmo a gente já chegou na metade. São 10 episódios. Então, claro que eu não acho que não vai dar pra assistir tudo hoje, porque, sei lá, já é quase 8 horas da noite. Então a gente tá dividindo meu tempo nessa série, nos momentos de família e com essa leitura. Como eu falei pra vocês, estamos com hiperfoco em ficção científica. Então, talvez pra próxima semana, pensar em mais um filme de ficção científica pra assistir. Bom, gente, a minha atualização por enquanto era isso. Em breve a gente conversa mais. Amigas, boa noite. Se tiver uma música no fundo, é porque o meu vizinho, ele não sabe ouvir música só pra ele escuta pro bairro inteiro. Mas eu queria conversar com vocês e eu queria fazer um desarrume-se comigo. Eu nunca fiz um arrume-se comigo, mas vamos fazer um desarrume-se comigo. Acabei de chegar do nosso rolê, hoje é feriado, dia 21 de abril, de feriado de Tiradentes. E eu vou conversar com vocês enquanto eu tiro minha maquiagem. E olha só, gente, esse cabelo, ele não mexe, tá? Eu nunca imaginei que eu ia me tornar a pessoa que gosta de penteado assim, de vaca lambida, sabe? Mas eu tenho curtido
nos últimos tempos pra sair, enfim. Vou dar uma fechada aqui na janela pra ver se melhora. Eu fechei a janela e acho que agora vai dar uma abafada, ou enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, o que acontece? Hoje a gente foi fazer um rolê que eu queria muito gravar aqui pra vocês, porque eu achei que ia ser muito legal. Tem um tempo que a gente queria muito ir, a gente, eu e meu marido, a gente queria ir ali na Lagoa da Conceição, porque tem um café ali que a gente queria muito conhecer. E eu e meu marido, a gente adora ir em café. A gente adora um café super faturado. A gente adora um sábado ou domingo de tarde tomar um café em um lugar diferente. E daí meu marido viu esse café que fica na Lagoa, e daí a gente já tava um tempo conversando sobre lá. Primeira parte. Aí, gente, tô usando essa água micelar aqui da Nivea. Eu não sei se é boa, tá? Eu usei acho que 1 ou 2 vezes até agora. Aí, gente, eu também descobri uma livraria ali na Lagoa da Conceição. Aqui em Floripa, gente, as livrarias, elas são muito dentro de shopping. Então, é difícil uma livraria que seja, tipo, num lugar fora do shopping. E eu não sabia da existência dessa livraria, que é ali na Lagoa, bem no centrinho da Lagoa, e eu achei muito legal. Eu vi eu tô olhando pra cá pra tirar a maquiagem. Eu vi algumas pessoas postando conteúdo lá e eu fiquei muito animada. Muito animada. Então, me arrumei. Botei uma roupinha em Dona Margorete. Ela foi, inclusive, com a camiseta polo dela. Fomos pra Lagoa da Conceição pra fazer esse rolê de ir na livraria e depois de ir no café. Estava muito animada, pois esse feriado, gente, eu senti que ele foi muito bem aproveitado. Assim, a gente descansou, eu li, eu fiz, enfim, muitas coisas. Então, eu estava empolgada pra fechar o feriado indo conhecer uma livraria nova e um café novo. Fomos na livraria. Estava fechado. Eu me senti uma palhaça. Eu dei uma olhada no Instagram antes de ir. E, tipo, eu jurei, gente, que ela ia estar aberta, porque no Instagram falava que ela funciona de terça a sábado. E tudo bem que hoje é feriado, mas eu vi eles postando algumas coisas no Instagram. Então, eu posso ter me confundindo, provavelmente. E chegamos lá e estava fechado. Eu fiquei tão triste, porque a livraria parece ser tão legal, tão bonita. E ela é até bem grande, assim, sabe? Então, eu fiquei super empolgada pra ir lá outro dia e conhecer, porque parece ser muito legal. E era bem o rolê que eu queria fazer, sabe? De tipo, dar um rolê na livraria, tomar um café. Enfim, estava fechado, eu fiquei bem triste. Aí a gente deu uma voltinha ali pela Lagoa. Se você não é aqui de Floripa, gente, a Lagoa da Conceição é um lugar bem legal e bem bonito, mas também é um lugar onde as coisas são mais caras. Então a gente foi dar um rolezinho ali, fomos numa loja de decoração. Eu amei, compraria tudo da loja de decoração. Porém, assim, um pouco inviável, porque realmente, gente, muito caro as coisas. Aí fomos pro café. O café, gente, ele tem um ambiente bem legal, tá? Eu acho que eu filmei, devo ter filmado. Ele tem um ambiente bem legal, mas a gente não curtiu tanto assim. Porque o atendimento não foi muito bom. Eu e meu marido, gente, nós somos muito do... A gente gosta de um cardápio, a gente gosta de passar a mão, assim, sabe? No cardápio. De conversar com o garçom, de ver o garçom anotando o pedido. E lá é tipo assim, você que se atende. Você faz o pedido ali pelo cardápio digital e tal. E ele tem umas opções legais, assim. Se você quer um café diferente, é uma ótima opção. As coisas são gostosas, mas, tipo, não tava tudo 10/10. Tava tudo 8, 7... A gente não amou. O ambiente é legal, mas o atendimento deixa a desejar bastante. As coisas demoraram bastante pra chegar. Inclusive, teve um pedido meu que eu tive que pedir pro garçom dar uma olhada se tinha acontecido alguma coisa, porque não tinha chegado. Nosso rolê me decepcionou um pouco hoje. Fiquei feliz de ter ido fazer o rolê da mesma forma, assim, né? De ter ido passear e fechar o feriado e tal. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco ou muito decepcionada. A livraria não tem culpa, né? Ela fechou no feriado. Mas o café... Assim, ó, na nota geral, a gente dá nota pra cada coisa que a gente come, a gente dá nota pro atendimento, pro ambiente, pro quanto tempo leva o pedido e tal. Numa nota geral, nós demos nota 6, tá? Então, gente, não sei, eu pedi um docinho de pistache, porque eu tô na febre de pistache. E eu fiquei muito decepcionada, muito decepcionada. Enfim, esse foi o rolê que foi bom, mas as coisas não saíram muito bem como a gente esperava. Inclusive, eu não terminei meu livro ainda, tá? A minha intenção era terminar ele hoje lá no café. Só que o ambiente estava muito cheio e não era muito confortável pra esse tipo de coisa, sabe? Então, acabou que eu nem terminei meu livro, tá?
faltam menos de 100 páginas, eu li um pouquinho antes de sair de casa. A gente terminou de assistir já a nossa série, começamos no domingo, terminamos, que é O Dia do Chacal. Muito boa, muito, 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 muito boa. Adorei, inclusive estou sedenta já pela segunda temporada. E eu li um pouquinho, mas não consegui terminar ela no café. Então, vamos ver se eu consigo terminar agora de noite. Vou tomar um banho, tirar esse café, gente. Tirar esse café, tirar esse cabelo. Oi, gente, tem um tempinho que a gente não conversa. Eu acho que a última vez que eu realizei este vlog foi no feriado, dia 21. Hoje é sexta-feira, dia 24. Então tem uns dias. Quando eu conversei com vocês, eu ainda não tinha terminado o nosso final feliz, mas eu já concluí essa leitura. Eu concluí no feriado mesmo. Porém, quando a gente conversou, eu ainda tava com algumas páginas para ler, mas eu finalizei essa leitura aqui. O que eu queria dizer pra vocês é que o final me surpreendeu bastante e fez valer a pena o livro, sabe? Pelo final, eu dei até mais meia estrela, porque eu tava pensando em dar 3 estrelas, mas com o final, eu dei 3 estrelas e meio. Quase que eu dei 4 estrelas. Quase, mas eu acho que 3,5 é uma nota condizente com a minha experiência de leitura com esse livro aqui. Eu achei que o final fechou esse livro muito bem. Eu tive as respostas que eu queria. A gente acaba entendendo quem que é o cara da livraria. Como eu falei, ele é um livro que tem um realismo mágico, então eu acho que nem tudo é concreto, nem todas as respostas fazem sentido, mas a história faz sentido no final. Eu gosto muito do rumo que a protagonista toma pra vida dela, a forma como ela se escolhe em primeiro lugar, a forma como a relação dos livros, ela com os livros é muito bonita, assim, sabe? Principalmente os livros de romance, que é algo que ela gosta bastante e que ela sente que as pessoas não dão a devida atenção, o devido valor, acabam subestimando ela por ela ser uma leitora de romance. E eu acho que a forma como ela escolhe lidar com isso é muito legal, sabe? Ela realmente aprende, eu acho que com a jornada dela aqui, eu vi um crescimento da protagonista, vi uma história bonita, um final legal. E é um livro sobre leitores, e é um livro sobre livros de romance. Então, eu curti. Dei 3 estrelas e meio. Acho que não é o livro, o meu favorito, mas eu achei muito bom. Aí, gente, já comecei a ler o próximo lançamento deste vlog, que não iria entrar neste vlog. Por quê? Essa série, comigo, ela é tipo uma roleta russa. Às vezes eu gosto, às vezes não. Na verdade, não é nenhuma roleta russa. Ela é uma montanha russa em descendo, assim. Só em ordem decrescente. Por quê? Eu gosto muito do primeiro livro, meu favorito, amei muito. O segundo foi bom, mas não amei. O terceiro já caiu. O quarto eu já não suportei. Então, como esse é um 5º livro de uma série, eu estava meio com o pé atrás, até pelo valor agora no lançamento, porque né, o livro acabou de ser lançado, ele tá com um valorzinho um pouco mais alto. Então, eu não ia colocar ele aqui. Mas o outro lançamento que eu queria ler, ele estava com um preço mais caro ainda, e daí eu pensei assim, cara, eu acho que eu preciso de um romance mesmo, eu acho que esse pode fazer sentido. Então, comecei a ler O Rei da Inveja. Esse aqui é o 5º volume da série Os Reis do Pecado, da Ana Huang. E como eu falei, gente, eu comecei amando essa série e agora eu estou num ponto meio, tipo, não sei, sabe? Os livros mais recentes não foram experiências tão legais assim. Só que eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então, em uma hora eu ia ler, continuar essa série, então já aproveitei e comecei essa leitura. Eu estou atualmente, gente, na página 162. Eu já li isso daqui do livro. E assim, esse livro, gente, ele vai contar a história da Ayana. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Não tenho certeza. Porque eu acho que ele é de origem etíope, se eu não me engano. E a Ayana, ela é uma modelo super famosa. Super famosa? É, super famosa. No mundinho ali dos ricos, dos famosos ali de Nova York, ela é bem conhecida. E ela está de casamento marcado com um cara também que tem muito dinheiro. E todo mundo acha que, enfim, ela vive uma vida dos sonhos, porque ela é modelo, ela vai casar com um cara que tem muito dinheiro, que vem de uma família com nome e tudo mais. Porém, a gente vai ver que esse casamento, na verdade, ele é um acordo comercial. Tem um motivo para ela estar casando com ele, tem um motivo para ela precisar de dinheiro desse acordo comercial. Porém, ela vai se aproximar do padrinho do Jordan, que é o noivo dela. Ela vai se aproximar do padrinho dele, que é o Vuk. Eu também acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu acho que é Sérvio, se eu não me engano o nome dele. Posso estar falando errado. Ela vai se aproximar dele. Ele é um cara muito fechado, ele não socializa, ele já apareceu nos outros livros. Ele é um cara que tem dinheiro, dono de empresa, enfim, muitas coisas. Ela vai acabar se aproximando dele porque ele vai ser padrinho do noivo dela. O Vuk, gente, ele sempre foi apaixonado por ela. Ele sempre foi obcecado por ela. E eles vão acabar, em função do casamento, tendo momentos juntos. E ele, como está muito obcecado por ela, vai ficar bem mexido com essas aproximações. Ele não sabe que é um acordo comercial, então ele tá muito dividido. Tipo assim, cara, eu tô obcecado pela noiva de um dos meus melhores amigos.
Saúde, Margot. Opa! Então tem todo esse dilema de um casamento de conveniência que vai ser um acordo comercial desses dois. A princípio, ela acha que ele odeia ela porque ele é muito fechado com ela, então a gente vai vendo essa relação ser construída. E claro, né, gente, é um livro sobre milionários, né? Essa série é sobre milionários. Eu acho que às vezes tudo que a gente precisa é de um romance sobre milionários. Opa, Margot, saúde, filha! Tudo que a gente precisa é de um romance de milionários que, enfim, uma realidade completamente diferente da nossa, que eles conseguem fazer tudo que eles querem com o dinheiro e eles estão nadando, conseguem viajar e fazer, enfim, muitas coisas, só pra gente se alienar. Aqui também, gente, promete trazer mais, não intrigas, mas o passado do Vuk eu achei isso não sei. O passado dele tem muitas coisas obscuras e muitas coisas ilegais. Pelo que eu entendi, ele fazia parte de uma, não seita, mas tipo de uma organização que não fazia coisas muito legais. Então esse livro tem um quê de diferente dos demais, sabe? Não é só um cara que tem dinheiro, ele tem ligações perigosas também. Estou com expectativas de gostar mais do que do último. O quarto livro, gente, eu dei 2 estrelas. Minha experiência foi péssima. Então, assim, acho que foi bom até porque eu vim sem expectativas pra esse daqui e até agora, né, 160 páginas, tenho curtido bastante. Essa relação dos dois, ela é construída muito nos pequenos detalhes, assim, sabe? E eu tenho curtido. Gosto da protagonista, acho ela com uma personalidade legal. Por enquanto, gente, sobre o livro é isso. Tenho lido bastante. Eu comecei ele na quarta-feira. Eu tô lendo eles nos meus cards e tá sendo, assim, uma ótima companhia pra fazer card lendo ele, porque é um livro gostoso, assim, de ler. Não exige muito do meu pensamento, já que estou com foco também no card. Então eu pretendo ler ele nos próximos dias e eu queria muito terminar ele o quanto antes, porque eu queria fazer mais uma leitura neste mês de abril. Gente, eu tirei o brinquedo da Margot e ela está aqui chorando na minha frente, mas é porque ela não para com ele. Das leituras, o que eu tinha pra atualizar vocês é isso. O que aconteceu nos últimos dias? Tivemos o trailer de Off Campus e eu amei demais. Eu confesso que eu não tava tão empolgada assim pra série, mas o trailer me deixou muito empolgada e eu fiquei com muita saudade de quando eu li Amores Improváveis pela primeira vez. Parei pra pensar, gente, eu comecei a ler essa série em 2017 e vai fazer 10 anos que eu li essa série. E eu lembro exatamente do momento que eu li, sabe? Eu tava na faculdade, eu tava num momento bem corrido e ele foi, assim, um escape da realidade que eu tava vivendo na época, sabe? Me deu muita saudade e me deu muita vontade também de ler um New Adult assim, sabe? Um New Adult meio da antiga, assim, sabe? Ai, não sei explicar. Talvez é porque eu não tenha lido muito New Adult atualmente, assim, mas eu queria muito um livro que se passa na universidade, que tem esses boys, ai, que a gente acha que eles são uma coisa e eles acabam se revelando outra. Se você tiver indicação, deixa aqui nos comentários que eu queria muito saber. Bom, gente, é sexta-feira, mas eu ainda tenho coisa pra fazer, tenho meu cardio do dia pra fazer, já terminei de trabalhar, vou matar o meu cardio lendo, vou dar o brinquedo da minha cachorra que está chorando aqui sem parar e em breve a gente conversa de novo. Bom dia, amigas. No caso, bom dia porque estou conversando com vocês agora de manhã. Na verdade, já é quase meio-dia, então já é quase boa tarde. Hoje é domingo. E hoje está acontecendo uma coisa que eu gosto tanto, gente, que é um domingo com chuva. Acordamos hoje com chuva. Na verdade, já tava chovendo, acho que desde a madrugada. Então, o tempo, ele tá bem chuvoso, assim, bem chuvoso. E eu, particularmente, adoro. Na minha opinião, não tem nada melhor do que um domingo de chuva pra ler, pra assistir. Qualquer coisa. Crepúsculo, assistir filme, assistir série. Eu sempre falo Crepúsculo porque é meio que um ritual na minha vida assistir Crepúsculo quando o tempo tá assim. Mas estou bem contente com essas condições climáticas e eu tenho um desafio pro dia de hoje. Como eu falei pra vocês, é domingo e é domingo... Ai, gente, eu nem sei qual que é o dia do mês. Mas na minha cabeça e no cronograma que eu montei, eu tinha que terminar Rei da Inveja hoje, pra nos próximos dias eu terminar o outro livro que eu tô lendo. Então, o desafio pra hoje é terminar o Rei da Inveja. Ontem, no sábado, eu li bastante. Eu acho que eu conversei com vocês na sexta. E na sexta eu li um pouco. Ontem, no sábado, eu li bastante. Li 100 páginas, mais ou menos. E pro dia de hoje, eu tenho mais ou menos umas 170 páginas. Eu acho que é. Ou quase isso, se eu não me engano.
perto disso. Então vai ser um desafio pro dia de hoje, porque é difícil ler essa quantidade de páginas no meu ritmo de leitura. Ontem eu li 100 páginas porque a gente não fez nada de útil, ficamos em casa o dia inteiro, porque a gente precisava também de um descanso. Eu tava conversando com meu marido ontem que parece que a gente se programa pra fazer tudo no sábado. Tudo que tiver pra fazer a gente faz no sábado. Então o nosso sábado ele sempre acaba comprometido e a gente nunca acaba tendo um dia que a gente não faz nada, né? E ontem a gente conseguiu fazer isso. Eu consegui ler 100 páginas porque eu tava bem tranquila. Hoje é pra estar tranquilo também, mas hoje também é um dia que a gente se organiza pra semana. Então, como a gente aqui em casa faz dieta, a gente faz as marmitas da semana, a gente faz as comidas, deixa tudo pronto. Eu deixo, tipo, as minhas gelatinas, que me ajudam com a vontade do doce, pronto. Porém, tá chovendo, né? Então, eu acho que essa chuvinha, ela vai dar um gás aí pra esse desafio que eu tenho hoje. Eu tenho aí mais de 100 páginas pra ler no domingo. Se não der, gente, tá tudo bem também, tá? A gente tenta amanhã e a gente vai tentando e vai encaixando a leitura como der. Não quero fazer uma pressão, porque não é um desafio de finalizar minha TBR como aconteceu no mês passado. Eu quero ver se eu consigo terminar esse livro hoje. Como é um romance, os romances eles vão mais rápido, eu acho, assim. Não sei. Posso estar enganada. E eu vou compartilhando algumas coisas com vocês. Olha meu pijaminho de salsichinho, gente. Eu estou completamente apaixonada por ele. Completamente apaixonada por ele. E ontem eu tomei um banho prêmio. Na verdade, ontem a gente não fez nada porque eu acordei meio ruim. Assim, meio ruim do estômago. Então a gente passou o dia de molho também. E daí de noite eu falei, não, eu vou ressuscitar e tomei um banho prêmio e escovei meu cabelo, gente. Eu tenho uma dificuldade com o meu cabelo, gente, porque ele é muito grosso, eu tenho muito cabelo. Então, escovar ele é um treino de braço, tá? Ontem eu não fui pra academia, mas eu treinei braço porque eu escovei ele. E eu gostei muito do resultado. Não sei se foi os produtos que eu usei, a blindagem que eu usei, mas eu senti que deu uma segurada no frizz, que é um dos meus principais problemas com o meu cabelo. Eu estou, assim, contente com o meu trabalho. Nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma escova bem feita no meu cabelo. Eu achei que ficou muito bom. E, assim, não é sempre que me agrada, sabe, escova no meu cabelo. E eu achei que, enfim, fiz uma escova pra comer um hambúrguer em casa ontem, mas é sobre isso. E eu usei uma blindagem da Elseve também, que é bom, tipo, você usar, aplicar fonte de calor e durante a semana você não precisa usar, sabe? Ela já faz um efeito também, é o que diz no rótulo. Então, eu acho que por isso que eu tive um resultado tão bom também. E eu, enfim, gostei bastante. Eu estou testando vários produtinhos de cabelo. Eu falei há um tempo atrás que eu tava tentando finalizar ele, agora eu já tô fazendo escova. Fases. E as fases, elas vão de acordo com as estações do ano. Então, agora, como a gente tá entrando no outono e inverno, não faz sentido finalizar ele, porque senão eu vou ter pneumonia aqui em Floripa, porque é frio e meu cabelo demora pra secar. Então, a gente entra aí nas escovas. Então, eu tô testando produtinhos e eu queria trazer aqui pro canal sobre isso, porque eu gosto bastante sobre cabelos. Testei produtinhos coreanos. O que eu usei ontem não é coreano, mas os coreanos que eu usei eu também gostei bastante. Enfim, gente, eu vou trocar de roupa. Vou botar minha camisa do Edward, porque eu acho que hoje combina muito. Trocar esse pijama. E vamos ler e eu vou compartilhando com vocês o que eu consegui aí do dia de hoje. Amigas, é 5 horas da tarde, eu acho. E faltam 70 páginas. Faltam isso daqui, ó. Acho que vai, hein? Acho que eu vou conseguir. Tá na finaleira, assim. Tá, tipo, na reta final do livro. Então, eu acho que é para as coisas andarem mais rápido também. Então, acho que eu vou conseguir. Boa noite, amigas. Já é segunda-feira e hoje finalmente está fazendo frio. Deu uma temperatura, assim, muito gostosa para você puxar um casaquinho, uma cobertinha, botar uma meia. Estou muito realizada que o frio está chegando. Ontem, no domingo, gente, eu terminei de ler O Rei da Inveja. Tá até aqui, ó. Bati a meta do dia e eu li, não foram 170 páginas, foram 176 páginas. Na minha cabeça eram 170, mas quando eu fui dar uma olhada, tinham 6 páginas a mais que eu não tinha calculado. Então ontem eu li aí 176 páginas e finalizei essa leitura aqui. Quando eu falei com vocês, eu não lembro se eu já tava em 50% desse livro. Eu acho que sim. Esse foi um livro legal, gostoso de ler. Eu gosto muito da Ana Huang escrevendo mocinhos com uma moral duvidosa, que é o caso
do Vuk nesse livro aqui. Eu acho que ela escreve bem e eu gosto disso. Gosto desse mocinho que ele é muito fofo, ele é muito gentil, mas ele também é um cara muito perigoso, que tem um lado sombrio. E eu gosto da forma como ela equilibra isso na personalidade dos personagens, sabe? Principalmente no mocinho, no caso. E esse é um livro que fala muito sobre isso, sabe? Sobre moral, sobre as coisas que a gente faz, a gente não é 100% bom, existe uma zona cinzenta bem grande, porque a vida, infelizmente, é assim, tá? Então, eu gostei, só que tem um ponto. A Ana Huang, em alguns momentos, ela é muito brega, um pouco cafona, sendo bem sincera com vocês. Eu gosto muito dela, é uma das minhas autoras favoritas. Mas tem umas passagens muito cafonas, e ela coloca a personagem em umas situações assim, que eu ficava, ai, mana, precisa? Acho que não, né? Então, tem isso, e eu acho que os livros de romance, tudo bem, não é um problema ter isso. Mas uma coisa que me incomoda é que ela cria muito bem as histórias, cria muito bem os enredos, e daí quando chega ali no final, parece que ela não consegue finalizar, ela não consegue fechar as pontas que ela deixou soltas, sabe? Ou ela fecha de um jeito que eu fico, mana, sério, era isso. Assim que você vai resolver os conflitos que você criou. Eu gostei, mas eu não amei. Só que ele definitivamente é melhor que alguns outros livros da série. Então a minha nota final pra ele foi 3,5 estrelas. Eu acho que é um bom romance, eu fiquei bem envolvida, muito por causa do mocinho e ali nas questões dele de moral, de ser ele é um bilionário, mas ele tem um pezinho ali no submundo, num negócio de assassino de aluguel, enfim, ele tem um passado. Eu gostei, eu fiquei envolvida, mas eu não amei, tá? Não é o melhor livro da Ana que eu já li, porém, eu acho que 3,5 estrelas é uma nota boa, se a gente for parar pra pensar. Segundo o Scooby, é um livro bom, e é isso que ele é, tá? Ele é um livro bom. Eu achei ele melhor do que o outro, O Rei da Preguiça, que é o quarto, esse aqui é o quinto. Eu achei ele melhor, gostei muito dos protagonistas aqui, e é isso, eu acho que foi um bom livro, deu pra passar bastante tempo, e também é uma leitura muito fácil, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro em função dessa leitura, mas ele também é um livro fácil de você ler 170 páginas num dia, se você ficar focada, porque é uma leitura que flui bastante, e flui de uma forma legal, assim. Então, concluí o meu desafio de ontem, concluí a leitura desse segundo lançamento de abril, tá? E eu tava parando pra pensar que eu dei a mesma nota para Nosso Final Feliz. Eu dei 3,5 estrelas e esse daqui também foi 3,5 estrelas. Então a gente teve aí um padrão pros dois livros que eu li nesse vlog e os dois lançamentos desse mês de abril. Eu tô me sentindo uma senhorinha, gente. Uma senhora. Eu sou uma senhora, né? Mas eu estou me sentindo mais senhora com essa roupinha. Eu vou finalizando este vlog por aqui, porque eu acho que ele já ficou bem maior do que eu tinha imaginado, mas eu conto com vocês pra darem feedbacks aqui nos comentários, também darem sugestões de vídeos que vocês querem assistir. Em maio, eu não sei se a gente vai ter esse formato de vídeo, porque eu não tô tão empolgada com os lançamentos de maio, tem um só que tá no meu radar, então não sei se a gente vai ter, eu ainda tô pensando, mas a gente vai ter algum vlog, alguma coisa a gente vai ter. Eu vou ficando por aqui, conto com vocês pra se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo, compartilharem e também me seguirem nas minhas outras redes sociais, que eu quero conhecer vocês por lá também. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero que esteja bem mais frio pra fazer um vlog lendo os livros que eu queria ler no outono, porque eu tô esperando o frio chegar. A gente se vê por aí, um grande beijo, um grande abraço e tchau!